E no próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi vai pensar em um plano para separar Viola e Rudá, e para isso contará com a ajuda de Robson. Ele estará disposto a qualquer coisa para ver o relacionamento dos dois desmoronar, enxergando nessa estratégia uma oportunidade de tomar um lugar de destaque na vida de Rudá. Com a promessa de que Robson receberá uma recompensa ao final, ele irá convencê-lo a se envolver na intriga. O plano é claro: insinuar que Viola está escondendo algo de Rudá, plantando a semente da dúvida e do ciúme. Enquanto essa trama estará em andamento, Fátima decidirá investir no negócio de Diana. Admirada pela paixão que Diana nutre pela ideia de abrir um espaço cultural, Fátima verá no projeto uma excelente oportunidade e oferecerá seu apoio financeiro. O espaço se tornará um lugar onde as artes poderão florescer, trazendo vida à cidade e realizando o sonho antigo de Diana de dar voz a artistas e talentos locais. Se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Nesse meio tempo, Viola perceberá que algo estará estranho. O seu caderno de receitas, onde ela guarda segredos culinários e memórias de família, desaparecerá misteriosamente. Esse desaparecimento a deixará inquieta, e ela começará a desconfiar de que esse não será um simples acaso. Para ela, o caderno significa muito mais do que receitas. Ele é um elo com suas raízes e com o legado que deseja preservar. Rudá, por sua vez, perceberá o desassossego de Viola, mas não terá tempo de oferecer apoio, pois será surpreendido ao ver uma notícia alarmante. Viola será mencionada no noticiário como envolvida em um suposto escândalo na organização do Prêmio Violeta. A situação atingirá seu auge na noite da premiação. Ao chegar no evento, Viola será surpreendida por uma multidão de repórteres que vão cercá-la e lançar perguntas sobre os rumores de corrupção e escândalos nos bastidores do prêmio. Viola tentará manter a compostura, mas se sentirá exposta e constrangida, pressentindo que alguém armou essa situação para prejudicar sua imagem. No entanto, a verdadeira prova de coragem surgirá ao cruzar com Luma e Mavi no salão de eventos. Viola perceberá os olhares desafiadores e os sorrisos maliciosos, e entenderá que estão por trás de toda a confusão. Apesar da tensão, Viola não se deixará intimidar. Ela decidirá enfrentar essas atitudes com firmeza e determinação, deixando claro que não permitirá que ninguém destrua sua reputação ou seu trabalho. Moema usa Nahum para convencer Mavi a confessar à polícia que matou Molina. Determinada e incansável, ela decide que não descansará enquanto não conseguir arrancar de Mavi a confissão de seu crime, mesmo que precise manipular Nahum para isso. Ciente de que ele pode exercer a maior influência sobre o filho, Moema está pronta para qualquer artimanha, sabendo que uma confissão seria o fim de um longo período de mentiras e manipulações. Desde o início, Moema percebeu que a postura de Mavi era suspeita, e pouco a pouco ela juntou as peças que comprovam o envolvimento dele na morte de Molina. Seu plano se solidifica ao obter provas que colocam Mavi no centro do assassinato. Sabendo que Nahum é talvez o único que pode influenciar Mavi, Moema usa esse vínculo como peça-chave em sua estratégia para garantir que Mavi pague pelos seus atos. A desconfiança de Moema em relação a Mavi aumenta ainda mais com uma gravação que comprova sua participação no assassinato de Molina. Esse vídeo, obtido secretamente e mantido sob sigilo absoluto por Mércia e Luma, mostra detalhes do crime. As imagens revelam a cena em que Mavi aparece no local do assassinato em uma atitude comprometedora, praticamente confirmando o papel do vilão no crime. De posse dessa prova crucial, Moema decide que é hora de confrontar Nahum e colocar fim a essa situação que até o momento tem causado uma série de consequências devastadoras para todos os envolvidos. Moema vê no vídeo uma arma poderosa para persuadir Nahum. Ela deixa claro
que caso ele não tome uma atitude drástica para resolver a questão, essas evidências serão entregues à polícia e usadas contra Mavi, o que colocaria a vida dele em risco e também de todos os envolvidos na situação. Essa ameaça indireta é uma estratégia calculada para que Nahum sinta o peso da responsabilidade de suas ações e, finalmente, pressione o filho a se entregar. Para Nahum, a situação é um verdadeiro dilema. De um lado, ele quer proteger o filho, mas de outro, não pode ignorar as provas que apontam Mavi como o responsável pela morte de Molina. Dividido entre o amor e a justiça, Nahum sente-se encurralado e percebe que, a cada dia, fica mais difícil ignorar os erros de Mavi. Para Moema, no entanto, a confissão de Mavi é mais do que uma questão de justiça, é uma questão de honra. Para ela, deixar impune o autor de um crime tão grave como o assassinato de Molina seria abrir as portas para outras tragédias, algo que ela está disposta a impedir a qualquer custo. Nahum, então, encontra-se em um ponto de ruptura, onde precisa escolher entre proteger Mavi e manter a paz dentro de sua própria família, ou convencer o filho a se entregar e assumir a responsabilidade pelos seus crimes. Ao longo dos anos, ele sempre priorizou a proteção de Mavi, mesmo que isso significasse fechar os olhos para os comportamentos suspeitos do filho. Agora, contudo, a situação é mais séria. Ele se dá conta de que, ao acobertar o filho, contribuiu para o aumento da impunidade e para que Mavi continuasse a trilhar um caminho sombrio. Essa reflexão começa a pesar sobre ele, e a pressão constante de Moema apenas intensifica o dilema, tornando-o cada vez mais difícil de suportar. Os momentos de introspecção levam Nahum a reavaliar suas escolhas e a ponderar que, talvez, o certo a fazer seja forçar Mavi a enfrentar as consequências de suas ações. Moema, por sua vez, intensifica sua pressão, lembrando-o das implicações de sua omissão. Ela não mede esforços para que ele entenda que, ao optar pela verdade e pela justiça, estará não apenas redimindo a própria família, mas impedindo que novos inocentes sejam injustamente prejudicados pela falta de responsabilização de Mavi. Por fim, Nahum começa a perceber que essa decisão é mais complexa do que imaginava, pois envolve questões éticas e morais profundas. Ele sabe que, ao forçar o filho a confessar, estará tomando uma postura rígida, mas que representa um novo começo, uma chance de limpar o nome da família e de finalmente fazer o que é certo. Para Nahum, a escolha de seguir o caminho da justiça representa uma ruptura com tudo que acreditava até então. Ao longo dos anos, ele buscou proteger Mavi de qualquer consequência negativa, tratando-o como alguém que sempre deveria ser defendido, mesmo que isso significasse ignorar comportamentos que desafiam seus próprios princípios. Agora, porém, com a verdade prestes a ser exposta e a pressão de Moema cada vez mais intensa, ele é forçado a confrontar a realidade de que a sua complacência contribuiu para que Mavi se sentisse intocável. A proteção que ofereceu ao filho apenas fortaleceu um comportamento que resultou em uma tragédia. Moema, determinada e segura de sua missão, simboliza o papel da verdade e da justiça. Para ela, não importa o vínculo que une Nahum e Mavi. As consequências dos atos de Mavi devem ser enfrentadas, e o fato de que Rudá esteja injustamente acusado apenas alimenta sua decisão de que a confissão de Mavi não pode esperar. Ao mostrar a Nahum que o tempo está se esgotando e que o envolvimento de todos pode agravar a situação, ela o obriga a tomar uma decisão definitiva. Nahum finalmente entende que a sua inércia é o principal empecilho para a resolução de tudo. O peso de anos de silêncio e proteção ao filho parece ter sido transferido para ele de forma inescapável. A confissão de Mavi é, para Nahum, uma maneira de expurgar uma culpa que já não é apenas de Mavi, mas também dele, que falhou ao não mostrar ao filho os limites necessários. Embora a ideia de ver o filho enfrentar a justiça seja dolorosa,
Ele compreende que essa talvez seja a única forma de dar um futuro à própria família, agora manchada por um crime. Finalmente, Nahum decide confrontar Mavi. Ele sente que, ao fazer isso, está sacrificando parte de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, dando um passo necessário para a verdade e para a paz. Encarar essa decisão representa, para ele, a chance de um recomeço, mesmo que isso signifique ver o filho enfrentar as consequências de seus atos. Ele espera que Mavi possa entender um dia que assumir a responsabilidade é o primeiro passo para se redimir e que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o caminho mais seguro para todos. Robson sempre foi um homem de péssimo caráter, e qualquer um que se aproxima percebe rapidamente sua natureza cruel. Fátima, cansada dos maus tratos do marido, verá sua vida mudar completamente ao descobrir um segredo perturbador dele. Tudo começa quando ela nota um comportamento estranho de Robson ao chegar em casa. Em vez das usuais críticas, ele a cumprimenta com um beijo na testa e pergunta, preocupado: "Como foi seu dia, meu amor?" Fátima, surpresa com a ternura inesperada, tenta impressioná-lo. "Hoje fui para a academia, dancei, corri com a Diana e me alimentei direitinho." Robson reage de forma incomum, com um toque quase sarcástico, e logo se afasta dizendo que precisa resolver pendências de trabalho, pedindo que Fátima não o espere acordada. Algo estava errado. Fátima sentia isso. Sua mente rapidamente vai para um pensamento de traição. Será que ele tem outra mulher? Determinada a descobrir o que ele esconde, ela finge que dorme enquanto Robson, inquieto, perambula pela casa antes de finalmente ir para a cama, roncando alto. Fátima aproveita a chance e se levanta, silenciosa, para espiar o celular dele. Desbloqueando-o de primeira, ela vasculha os aplicativos, mas não encontra nada revelador até que vê a opção de trocar de chip. Intrigada, ela ativa o segundo chip e as mensagens se atualizam. O que Fátima encontra a deixa sem chão, mensagens sórdidas e evidências de crimes inimagináveis. Sentindo uma náusea intensa, ela precisa sair de casa para processar tudo. Fátima manda uma cópia das mensagens para o próprio celular e foge na madrugada em direção à casa de Diana, sua única amiga de confiança. Chegando lá, pálida e tremendo, Fátima é recebida por uma Diana assustada. "Fátima, o que aconteceu? O Robson te machucou? Se precisar, chamamos a polícia." Preocupada, Diana oferece conforto com um copo de água com açúcar, segurando a mão de Fátima. "Você sabe que pode contar comigo, não sabe?" Fátima, tentando se recompor, apenas sussurra: "Foi o Robson. Eu descobri algo terrível." Diana, pensando que era uma traição, pergunta: "Ele está tendo um caso?" Fátima, com lágrimas caindo, nega: "Não, é muito pior." Diana, visivelmente mais tensa, insiste: "Você está em perigo?" Fátima hesita, sem saber como explicar, mas finalmente encontra força. "Eu precisava contar para alguém, ou eu ia enlouquecer." Nesse momento, Hugo, marido de Diana, aparece, preocupado com a situação. Diana tenta protegê-la. "Hugo, por favor, é uma conversa entre mulheres." Mas Fátima, sentindo-se um peso, tenta ir embora, só para ser detida por Diana, que insiste: "Não, agora você precisa desabafar." Finalmente, Fátima decide voltar para casa antes que Robson perceba sua ausência. Entretanto, ao abrir a porta, encontra o marido sentado no sofá, esperando-a com uma expressão cínica. "Saindo escondida no meio da noite, é? Foi ver o Voney?" Fátima, sem paciência, o enfrenta. Robson, furioso, desdenha: "Todo mundo sabe que se cuidar não é seu forte. Se algum tarado te encontrasse por aí, se bem que do jeito que você está, quem iria querer?" Fátima perde a calma, enche-se de coragem e retruca: "Cala a boca! Quem você pensa que é?" Robson, transtornado, levanta a mão, mas ela o desafia: "Vai me bater? Mais uma para sua conta na justiça." Ele, assustado, desiste, mas a insulta novamente.
Desta vez, Fátima não abaixa a cabeça e responde com dignidade: "Você não terá que me olhar mais. Eu vou embora." No dia seguinte, enquanto Robson sai, Fátima corre para a casa de Diana. "Me desculpe por aparecer daquele jeito ontem, mas eu precisava desabafar." Diana, agora preocupada e curiosa, pede que ela explique tudo. Fátima mostra o vídeo das mensagens, deixando Diana horrorizada. "Meu Deus, isso é nojento e criminoso. Você precisa ir à polícia." As duas decidem agir. Mesmo temendo o impacto, Fátima se une a Diana, que promete apoio incondicional. Elas vão até o trabalho de Robson, onde há uma reunião importante acontecendo. Diana assegura: Hugo jamais apoiaria Robson se soubesse disso. Chegando lá, elas interrompem a reunião e Fátima, tremendo de nervoso, revela tudo. "O que eu tenho a dizer é grave e afeta todos nós." Robson, pálido, tenta contê-la, mas Diana intervém. "Agora todos vão saber quem você realmente é." Fátima, mostrando as provas, vê os colegas de Robson reagirem com nojo e horror. Hugo declara: "Vamos levar isso às autoridades." Fátima, finalmente livre, sente o peso do alívio enquanto Robson é levado para responder por seus crimes, sem imaginar que seu poder e controle haviam terminado. Du ouvirá uma conversa comprometedora entre Mavi e Yuri, que revelará um dos segredos mais sombrios dos vilões. Tudo começa quando Michelle recebe outra carta de Cristiano. Depois de lê-la, quase desmaia e Du corre para ajudá-la. "O que tem na carta, Michelle?" pergunta preocupada. Michelle, com a voz trêmula, revela: "Cristiano me contou algo horrível. Ele precisa sair da cadeia antes que seja tarde. Algo assustador vai acontecer lá." Du, mesmo sem saber todos os detalhes, garante: "Eu te ajudo, Michelle. Nem que eu tenha que vender a minha casa, vou conseguir o dinheiro para pagar um advogado." Mas o que Du não imagina é que será peça-chave para salvar Cristiano de uma maneira surpreendente. No restaurante, Mavi receberá um telefonema de Yuri e Du, sem querer, ouvirá parte da conversa. Mavi menciona Yuri e Du fica atenta pensando: "Yuri, o mesmo nome do homem que destruiu a vida de Cristiano?" Escondida, ela escuta Mavi dizendo: "Daqui a pouco faço uma chamada de vídeo de casa para você me mostrar isso importante." Ligando os pontos, Du corre para contar a Michelle. A doceira incrédula pergunta: "Tem certeza do que ouviu?" Du insiste: "Sim, Mavi e Yuri estão juntos nesse esquema de contrabando." Michelle, perturbada pela revelação, sabe que não podem ficar paradas. Elas decidem seguir Mavi para descobrir mais, sem imaginar que testemunhariam algo aterrorizante na videochamada. Michelle e Du pedem a ajuda de Viola para entrar na cobertura de Mavi. Viola, relutante, cede e lhes dá a senha de acesso, mas avisa: "Tomem cuidado, Mavi já cometeu crimes horríveis." Determinada, Du promete proteger Michelle. "Se ele ousar nos ameaçar, eu o enfrento." Enquanto isso, Mavi e seu capanga, Iber, aguardam a chamada de Yuri. Quando o vilão português finalmente aparece na tela, Michelle fica pálida ao reconhecê-lo. É ele, o monstro que ferrou a vida de Cristiano. Michelle começa a gravar tudo com o celular. Yuri, em tom urgente, diz: "Mavi, o que vou mostrar é importante." Mavi, impaciente, responde: "Mostre logo, não posso perder tempo." Quando Yuri finalmente vira a câmera, o que ele exibe na chamada é horripilante, deixando Michelle e Du boquiabertas. Iber arregala os olhos e Mavi comenta: "Que notícia maravilhosa! Com isso ninguém pode nos deter." Mas o alívio de Mavi dura pouco. Yuri percebe algo estranho na transmissão e alerta: "Mavi, acho que tem alguém espiando atrás de você." Mavi vira-se, em choque, e vê Michelle e Du correndo para se esconderem. "Elas viram tudo!" grita Iber, correndo atrás delas. Michelle e Du se trancam em um quarto, apavoradas. Do outro lado da porta, Mavi tenta convencê-las: "Por favor, só queremos conversar, não fazemos mal a ninguém."
mas Du sabe que é uma armadilha. Pensando rápido, ela pede a Michelle que envie o vídeo a alguém, mas elas percebem que estão sem internet. Desesperadas, ligam para Viola, que promete ajudá-las. Viola chega a tempo e enfrenta Mavi. Deixe minhas amigas em paz. Mavi tenta intimidá-la. Isso não é da sua conta, Viola. Mas Viola não recua. Michelle, Du, venham comigo. Mavi nega. Elas não saem daqui sem antes entregar a gravação. Michelle, com o celular na mão, revela. Vimos tudo, Mavi. Sabemos que você e Yuri comandam algo horrível. Viola, chocada, assiste ao vídeo e exclama. Isso é monstruoso! Mavi tenta persuadi-la. Viola, se você entregar isso à polícia, minha vida acaba. Do outro lado da porta, Du percebe que Mavi e Iber estão armados. Ela implora. Fujam vocês duas, eu cuido disso. Michelle e Viola se recusam, mas Du, emocionada, insiste. Vocês me ajudaram quando precisei. Agora é minha vez. Com o coração apertado, Michelle e Viola fogem, mas um tiro ecoa pela cobertura. Michelle entrega o celular a Viola. Vá à polícia. Eu vou voltar por Du. Viola tenta impedi-la, mas Michelle corre de volta, determinada. Ao chegar, encontra Du caída no chão e Mavi rindo, achando que venceu. Michelle, com raiva, pega uma barra de ferro e acerta Iber. Mavi, encurralado, ameaça. Acha que pode me enfrentar? Ele pisa no corpo de Du, mas de repente ela se levanta e o ataca. O tiro foi de raspão! Du grita e Mavi cai desmaiado. A polícia chega prendendo os vilões. Michelle entrega as provas e Cristiano é libertado. Se você torce por Michelle e Cristiano juntos novamente, deixe um coração para o casal nos comentários. Viola, com uma ideia brilhante, sugere uma maneira de conseguir provas contra Mavi. Ela acredita que, por mais que Mavi tente se afastar de tudo, ele está profundamente envolvido. Para Viola, Berê é apenas um testa de ferro de Mavi, um lacaio que age por dinheiro e pela aprovação do chefe. Michelle propõe que Rudá poderia ajudar a descobrir algo comprometedor sobre Berê, talvez até convencê-lo a mudar de lado. Viola promete tentar, mas destaca que Rudá também está em uma situação complicada, sendo forçado a se esconder após Mavi espalhar um vídeo falso sobre ele. Viola, determinada, conversa com Rudá e descobre que ele tem uma conexão em Portugal. Uma mulher portuguesa que trabalhava com ele no restaurante e que conhece todos os segredos do lugar. Viola acredita que essa mulher poderia ajudar a expor o envolvimento de Mavi e, junto com o apoio de Santiago, eles poderiam cercar Mavi de todos os lados. Enquanto isso, Felipa consegue um advogado para Cristiano e sugere que ele faça uma delação premiada, além de ela mesma se prontificar a testemunhar contra Yuri. Esses passos dão início a uma rede de cooperação para desmontar o esquema criminoso de Mavi. Rudá pressiona Santiago a colaborar, dizendo que o esquema já está enfraquecido, pois não restou mais ninguém em Portugal para continuar as operações. Ele incentiva Santiago a fazer um acordo de delação premiada contra Mavi, prometendo que isso resultará em um acordo vantajoso. Santiago inicialmente hesita, pois só tem informações que envolvem Iberê, e não o próprio chefe. Ele explica que Iberê jamais trairia Mavi, pois sairia rico da cadeia por sua lealdade ao chefe. Rudá, no entanto, insiste. Você precisa fazer o que é certo, Santiago. Nós precisamos de você. Movido pela determinação de Rudá, Santiago decide cooperar e denunciar o esquema, mesmo sabendo que Mavi possui proteção. Entretanto, o acordo de delação de Cristiano também inclui sua deportação imediata de Portugal. Sua volta ao Brasil pode ser o golpe final que Mavi não esperava. Ao chegar, Cristiano revela em seu depoimento os detalhes de sua exploração. Fomos mandados para um restaurante de péssima categoria, tiraram nosso passaporte e nos forçaram a trabalhar em troca de pagar uma dívida. Depois, me obrigaram a cruzar a fronteira com o contrabando. Mavi é acordado pelo som estridente de batidas na porta. Confuso,
e ainda acreditando que é uma visita rotineira, ele se surpreende ao abrir e encontrar a Polícia Federal na entrada, armada e com um mandado em mãos. Com olhos arregalados, ele tenta manter a compostura, mas percebe que o jogo finalmente acabou. Em poucos minutos, policiais vasculham sua casa, reunindo documentos, celulares e outros materiais que servirão como provas para solidificar o caso contra ele. Mavi tenta argumentar, afirmando que há um engano, mas a polícia o ignora, lendo-lhe seus direitos antes de colocá-lo em uma viatura. Enquanto é conduzido para o centro de detenção, Mavi se vê em desespero, percebendo que todas as suas estratégias de manipulação e seus contatos influentes não são suficientes para tirá-lo dessa situação. Pela primeira vez, o pilantra se depara com a verdadeira extensão de suas ações e entende que terá que pagar por todos os crimes cometidos. Seus advogados, outrora confiantes, começam a perceber que a quantidade de provas torna impossível reverter a situação, e suas tentativas de apelar à justiça são recusadas repetidamente. No fim, Mavi é transferido para uma prisão de segurança máxima, onde passará os próximos anos.